Bom dia, hoje é quinta-feira, é uma quinta-feira chamada Quinta-feira Santa. A gente vai comentar apenas um detalhe interessante, que é sobre relacionamento. A gente já fala que a maior causa de doença do ser humano, na verdade, é o emocional. E na concepção que eu trabalho, um dos problemas emocionais que mais causa dificuldade na vida é a relação do casamento, né? Então eu vou citar aqui 10 situações que são comentados que atrapalham muito a vida de casado, ou até se você não aceitar nenhuma dessas 10 ideias aqui, não se deve nem pensar em casar. Então são coisas bem simples que o pessoal acha engraçado, mas tem que observar isso aqui. Então, chama-se dificuldade no relacionamento. Então, primeiro passo, se você não gosta de ceder, quer dizer, aceitar o outro, não deve se casar. Se você tem dificuldade de pedir perdão ao outro, também não deve se casar. Se você tem dificuldade de perdoar, quer dizer, perdoar o que o outro fez também, não deve se casar. Se revelar as coisas para você é difícil, quer dizer, então contar o que aconteceu na tua vida e tal, também não deve se casar. Se não quer abrir mão de alguma coisa que você gosta realmente por a outra pessoa, então também não deve se casar, quer dizer, você vai pensar só em você. Se odeia dar satisfações, quer dizer, explicar onde você teve, o que você passou, o que você fez, também não deve se casar. Se você ama ser independente, ser individual, só pensar em você, também não deve se casar. Se você faz só o que você gosta, sem se preocupar com os outros, também não deve se casar. Se não costuma assumir seus erros, quer dizer, reconhecer que errou, aquele negócio tudo, também não deve se casar. Então, o casamento nos desafia, na verdade, a refinar o nosso caráter, quer dizer, a nossa conduta. Se você deseja viver somente para si, então não deve viver sozinho, então não deve se casar. Então a gente fala que o matrimônio é um lugar de viver um para o outro, mas muitos estão se casando buscando satisfação própria. Então não caia nesse erro. Então casar é muito bom, mas ninguém disse que é fácil. Quer dizer, dividir espaço é interessante. Então a pessoa conhece a sua cara metade, acho que é legal a vida toda, tal, mas passado 2 anos, quando passa aquela parte da paixão do romantismo, começa a ter problemas de forma geral, né? Então isso acaba gerando crises, dificuldades e um monte de coisa nesse sentido. Então, o que a gente fala assim, se você realmente deseja ter razão em tudo, dificilmente vai ser feliz. Então, no casamento você deve escolher entre ter razão ou ser feliz. Então, se você quiser ter razão, dificilmente vai ser feliz, porque quando você tem razão, quer dizer que está dizendo que o outro está errado. E o outro não aceita que está errado. Então, a opção é ser feliz, então, buscar todo esse processo. Então, buscar uma harmonia. Então, o casamento é mais ou menos assim. Você tem que fazer esse encaixe aqui. Então, acompanhar e ajustar as diferenças para o bem comum. Então, você pega assim que o casamento seria isso aqui, seria 2 alianças, entre aspas, aqui. Você não é botar aqui, você colocar meio a meio. Então, de maneira que você cede uma metade, a outra parte cede outra metade. Se você ficar separado, então não existe a aliança que é o casamento especificamente. Então, o que a gente coloca é entender essa dinâmica e perceber. Então, nós falamos hoje que é o seguinte: hoje os casamentos duram pouco porque o homem e a mulher casam, mas querem continuar solteiros. Então veja bem, quando você casa, deve morrer o homem e a mulher solteira para nascer o homem e a mulher casado. Da mesma forma, quando nasce uma criança, deve nascer a mãe e o pai, que antes não existia. Então, quando nasce uma criança, não nasce a criança, o pai e a mãe, porque são atitudes diferentes. Então, quando nós casamos, também deve nascer a mulher casada e o homem casado, são diferentes de quando era solteiro. Então, deve dividir essas ideias, essa responsabilidade. Aí nós começamos a ter um equilíbrio melhor na vida. É difícil? Com certeza. Se fosse fácil, tanto é que a gente fala que uma pessoa que mantém um casamento 8, 10, 15, 20 anos, sabe fazer uma boa política. Não é politicagem, é política. O que é a política? A política é a arte da convivência harmônica
entre ideias e pessoas diferentes. Então, quer dizer, o casamento, o que acontece? Você vai pegar um homem de uma família A, a mulher de uma família X, e aqui no Brasil um pouquinho mais complexo, nós temos 28 raças de vida. Então, você vai casar um homem de origem japonesa com uma mulher de origem alemã, ou vice-versa, uma italiana com uma portuguesa, assim por diante. Então, você vê que é uma dificuldade muito grande. Então, nós precisamos ter essa noção da diferença. Eu preciso partilhar alguma coisa. Em tese, nós somos duas metades incompletas, e uma deve preencher a metade que falta no outro e vice-versa, se tornar uma pessoa só. Então, essa é apenas uma orientação que eu li ontem num trabalho, que é dedicado, escrito pelo Werley Rodrigues, que é um texto bíblico, eu não achei, mas é interessante pensar nesse sentido. São coisas práticas, simples, e que se a gente executar essa vida, isso aqui, na verdade, serviria também, inclusive, lá no nosso congresso, para que eles possam, a pessoa de oposição e situação, pensar um pouco nisso. Então, pensar assim, pô, tem que é uma coisa mais livre dentro do processo. A pessoa que está lá no congresso está nos representando. Então, não para ficar brigando pelo simples, saber qual que é melhor para a população. Embora isso também sabe que não ocorre. Então, seria nesse sentido. Claro que nem todo mundo tem, eu acho que eu não sei se eu conheço alguém que tenha todos esses 10 itens, né? Mas quem fala aqui, se você não tiver nenhum dos 10, então realmente não deve casar porque vai brigar. Mas tem que ter no mínimo 5, você tem que aprender a contrabalançar isso. Então isso é a dica dessa semana. Então hoje é quinta-feira, uma quinta-feira santa, amanhã é sexta-feira, então é a parte da paixão de Cristo. E no domingo, a Páscoa, onde ele renova tudo que é o renascimento. Essa seria a ideia de pensar assim, renascer daquilo que você está colocando, observe, veja isso, e ver se dá para colocar isso, para ver que isso vai ficar muito bom para a tua vida e de quem convive com você então. Um bom dia para todos.